Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio aí, né, da nossa série aí Conheça Seu Carro. Vamos estar aí apresentando, né, uma série de vídeos aí a respeito do Gol G4, né, e também pega a família G2, G3, né, e G4, dá praticamente a mesma coisa, a parte elétrica, muda alguns componentes, né. E eu vou estar apresentando para vocês aí todos os sistemas elétricos, né, por partes. Hoje nós vamos abordar o painel. A gente vai estar abordando aí o esquema elétrico, o funcionamento, testes, pinagem, como testar, como fazer. Para você, né, entusiasta aí, até mesmo um reparador profissional, você que está começando, você tem um auxílio aí, né, na informação. E também para quem não conhece. Então vai ser um vídeo bem didático, tá, gente? Bem assim, bem iniciante e ao mesmo tempo já bem médio e avançado, tá? Então vou estar abordando todos os assuntos aí, todas as informações, né, no painel. Poderia estar usando um computador, né, mas eu achei legal essa forma que fica uma... A gente pode estar rabiscando, pode estar anotando e também fica uma forma assim bem didática também de acompanhar e bem tranquila. Então vamos lá. Aqui nós temos o painel, né? Temos o conjunto de luzes, né, desse painel. Então aqui nós temos o indicador de nível de combustível, tá? O velocímetro, no caso vai indicar a velocidade, né? O conta-giros desse lado aqui. Nesse botãozinho aqui nós temos a regulagem de iluminação do painel. No meio vai ter o odômetro, o relógio, né? E aqui o computador de odômetro para você regular, né? Trip A, trip B, enfim, ou marcação de velocidade, tá? Vou apresentar para vocês também as luzes, né? De indicadora do painel, né? Então, essa luz aqui que vai aparecer dessa forma aqui, a luz de combustível, a localização dela fica aqui, tá? O indicador de temperatura elevada do líquido, arrefecimento, que fica aqui nessa parte aqui, mais sinalizadores, né? Então aqui a luz de sinalização da bateria, né? Temos aí também a luz de farol ligado, luz de freio de mão, indicador de óleo, né? As setas e pisca-alerta. E o que nós vamos estar abordando, gente, eu peço que vocês prestem atenção, não pulem um vídeo, que eu vou estar mostrando para vocês o esquema elétrico de cada situação, tá? O comportamento, como a gente testa, a situação de cada um desses componentes aqui. A luz do CODE, a luz de EPC, né? O que significa essa luz, os problemas que podem acontecer, gerar o acendimento dessa luz, tá? E nós vamos estar passando aí. Aqui, EPC, né? Que representa a deficiência no motor, né? Que é uma sigla em inglês, que significa Electronic Power Control, ou seja, controle de potência do motor, controle de potência eletrônica do motor, né? E aqui são as luzes do painel, beleza? Que apresentando aí até para quem não conhece, né, a informação. E agora a gente vai estar abordando aqui o diagrama elétrico do painel de instrumentos, beleza? Então, se você remover o seu painel, você vai encontrar esse conector, tá? É o conector elétrico do painel de instrumentos. Então, com o chicote para esse lado, você vai ter acesso às pinagens, tá? Então, de repente, você precisa fazer uma manutenção, você precisa verificar esses componentes aqui do carro, que nós vamos verificar aqui um por um. De repente, você não tem acesso ao esquema elétrico, agora você vai conseguir fazer seu teste, sua manutenção. Então, nessa posição aqui do conector, eu tenho o pino 1, começando aqui, e o último como 16, tá? Então, como você vai fazer se você precisar conferir uma pinagem? Quando você tem um, você vai contando para cá. Então, pino 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai ver que a pinagem vai bater no esquema elétrico, que a gente vai aprender a ler, e a cor do fio também vai bater junto com a pinagem, beleza? Então, aqui nós temos a alimentação principal, tá? Nós temos aqui a alimentação principal do painel, tá? Então, nós temos aqui a alimentação direta da bateria, né? Que nós chamamos de 30, tá? E aqui um pós-chave. Então, eu tenho uma alimentação direta, que é alimentada pelo fusível 8. Nós vamos ver aí quando chegar na etapa da caixa de fusíveis.
vocês vão conhecer qual é o fio 8. Se vocês abrirem também, vai ser possível verificar também na caixa de fusível, tem a numeração dos fusíveis, tá? Então, através do F8 e F20. O F20 ele é um pós-chave, tá? E o F8 ele é um 30 direto, um positivo direto da bateria. Então, no painel de instrumentos, tá? Esse aqui é o esquema do painel de instrumentos. Esses números aqui, eles se referem às pinagens nessa tomada, tá? Então, vamos lá. Se ele está me dizendo aqui que no pino 23 é um positivo direto da bateria, eu vou vir aqui e vou achar o pino 23. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Achei o pino 23. Então, com uma lâmpada de teste, com multímetro, eu vou verificar se no pino 23 eu tenho um positivo direto. Como que eu vou fazer esse teste? Eu vou botar do multímetro, eu vou botar a ponta vermelha no pino 23 e a outra ponta, a ponta preta do multímetro, vem no negativo da bateria, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui meu multímetro, beleza? Como que eu vou fazer o teste para saber se eu tenho esse positivo aqui, ó, o positivo 30? Eu vou pegar a ponta preta do multímetro, vou ligar no aterramento da bateria, beleza? Vou botar aqui, ó, preto. E a ponta vermelha, do meu multímetro, eu vou ligar no pino 23, beleza? Então, o multímetro tem que marcar o quê? Tensão de bateria. Quando estiver marcando sua bateria, o multímetro tem que marcar. Por quê? Isso aqui é um positivo direto, é um 30. Ele é um positivo direto da bateria que alimenta o painel. Como é que nós vamos testar o pós-chave, tá? O pós-chave vai vir alimentado pelo fusível 20, tá? E você vai testar no pino 3. Esse daqui no 23 e o pós-chave, que a gente chama de linha 15, ou seja, é a alimentação positiva que vem após você virar a chave. Ele tem que chegar no pino 3. Então, pino aqui, ó. Vamos lá, pino 1, pino 2, pino 3. Aqui, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Beleza, testei aqui o 30. Tem positivo? Beleza, então o problema não é de alimentação direta. Não tem positivo chegando aqui. Meu painel apagou, não funcionam alguns componentes. Não tem o positivo aqui. Eu vou verificar o fusível 8. Verifiquei o fusível 8 está legal. Beleza, vamos partir para o pós-chave, tá? Verifiquei o fusível está ok. Se o fusível não estiver ok, você vai ter que trocar o fusível e identificar por que esse fusível queimou, tá? Identificar o curto que houve que fez esse fusível romper. Mas, vamos imaginar que o fusível está ok. Virei a chave, acionei aqui, ó. Fiz o fechamento da chave, tá? Então, a gente tem a linha 15, tá? 15 é o pós-chave. Vou no pino 3. Como é que eu vou testar com o multímetro? Eu vou pegar o pino negativo, vou deixar aterrado, tá? E o positivo eu vou colocar agora aqui, ó. Vou tirar aqui, vou no pino 3. Coloquei aqui no pino 3. Eu tenho que ter a tensão da bateria, beleza? Então, você mede a tensão da bateria com o multímetro antes, depois você vem e mede no pino. Beleza, Thiago, tá tudo ok. Então, questão de alimentação positiva, tá legal, tá? Agora vamos testar a alimentação negativa. A alimentação negativa dele vai vir no pino 9 e no pino 24. Então você vai vir aqui, vai localizar o pino 9 e o 24. Então como é que a gente vai localizar o negativo? A gente vai fazer o teste inverso. Ao invés de eu colocar a ponta vermelha do multímetro no conector, agora eu vou colocar a ponta preta. Então, se eu quero achar negativo, eu coloco a ponta vermelha no positivo da bateria e vou pinando até achar o negativo. Se eu quero achar positivo, eu boto a ponta vermelha da bateria, a ponta vermelha do multímetro no conector e a preta na bateria, e assim eu vou achar. Beleza, gente? Então, esse é o teste de alimentação do seu painel, tá? Lembrando aí pra galera aí que são vídeos assim bem iniciantes, né? Iniciantes e avançado também, né? Você que já tem um conhecimento aí, você que já tem já a manha, você pode estar aprendendo também e acompanhando aí
todos os testes aí que a gente vai fazer e tá passando. E você que não é da área, vai ter oportunidade aí de fazer a manutenção do seu carro aí e fazer os testes em casa, tá bom? Então, beleza. O interruptor de acionamento do farol. Aqui vem a alimentação, tá? Nós vamos falar sobre ele, vamos mostrar ele. Esse aqui é o esquema elétrico. É aquela lâmpada que vai na esquerda ali, que faz acionamento do farol. Vou estar passando para vocês o esquema elétrico completo daquilo ali também, as tomadas, de onde ela sai, para onde ela vai, tá? Então aqui é a alimentação positiva dele, tá? Vem um 30 direto da bateria. Por que que é um 30? Porque ele sai daqui, vem para cá, certo? E aqui ele vem entrando direto aqui, no pino 15 da tomada do interruptor de acionamento farol. Aquela chave de luz que fica do lado esquerdo, beleza? Por que que aqui é a linha 30 e por que que aqui é a linha 15? Porque a 15 está depois da chave. Antes da chave, a alimentação direta da bateria, a gente chama de linha 30. E tudo que é negativo, a gente chama de 31. Beleza? Então eu tenho no pino 15. Vamos lá. Tiago, meu farol não está acendendo. Como que eu faço para testar? Né? Como é que a gente faz para poder testar? Eu vou ver o interruptor. Só que aqui, nesse esquema elétrico aqui, o que ele está mandando é apenas o sinal de acionamento do farol para o painel, tá? O esquema elétrico de acionamento do farol das lâmpadas, a gente vai ver mais à frente quando for a chave de luz, quando tiver no esquema da chave de luz, beleza? Então aqui, ele é um interruptor de acionamento do farol, que ele vai mandar para o painel a informação de que o painel foi acionado, que justamente vai fazer acender a luz de farol no carro, tá? Que é essa luz aqui, ó. Essa luz aqui, tá? Então, quando você acender o farol, essa luz vai acionar. Nós estamos estudando agora o esquema desse comando aqui. Mas o que que você está vendo? O que que a gente está vendo? Bom, vamos lá. Às vezes você vai e liga o farol, beleza? Você ligou o farol, não acendeu aquela luz no seu painel, mas o farol acendeu. Então, como é que você vai saber se o problema está no painel de instrumentos ou se está na alimentação para aquela lâmpada? Existe uma alimentação para aquela lâmpada. Então, você pode ter um problema aqui nesse circuito, no fusível ou do fusível para o painel. Então, aqui nós temos duas seções. A primeira seção é três, né? É a alimentação do 30 direto para o interruptor de acionamento do farol, tá? Então, quando você acopla as chaves aqui, ele vai mandar um positivo para o painel de instrumentos, beleza? Então, quando a chave fechar, ele vai mandar através do cinza e amarelo, ou seja, são dois fios que vai sair do interruptor de acionamento do farol, ou seja, daquela chave de luz. Vai ser um fio cinza, dois fios cinza e amarelo, porém aqui eles vão estar ligados um no outro. O fusível de proteção é o F27, tá? Vocês vão conseguir ver lá pela caixa de fusível, através do F27. E no painel de instrumentos, essa informação vai chegar no terminal 15 e 16, através do fio cinza e verde, dois fios cinza e verde. Então, nesse terminal aqui, ele vai chegar, essa informação vai chegar no terminal 15 e 16, beleza? Então, esse daqui é o teste que a gente vai fazer caso a lâmpada não queime. Então, antes de você desmontar o painel para poder ver se a lâmpada queimou, você faz o teste de alimentação, que é muito mais rápido, né? Então, de repente aí você não precisa mexer com o painel, você pode ter um problema de alimentação ou realmente pode ter a lâmpada queimada, tá? Aqui é o diagrama elétrico que vem informações do módulo de comando, né, do módulo de controle. Nós vamos também estudar suas características, né, o esquema elétrico, tudinho, beleza? Então, no pino 11 do painel, na tomada do painel de instrumentos, a gente vai receber a informação de rotação. Vou mostrar para vocês a tomada e vou falar onde é que fica, tá? Então, do módulo de comando, ele vai mandar informação de rotação do motor,
tá? Então, essa informação aqui, ele vai disponibilizar para o painel o RPM, beleza? A rotação do motor. Então, essa informação do sensor de rotação vai direto para o painel, e do painel vai vir direto para o módulo de comando, e do módulo de comando para o painel. O módulo de comando vai sair através do fio azul e preto e vai entrar no pino 11 do painel de instrumentos, beleza? Então aqui são os fios de comunicação da central, né? O fio amarelo e branco no pino de 27 é a informação de luz de anomalia, né? A central ela vai mandar o acionamento através desse fio para poder informar que existe problema, né? No carro, de alguma forma. Aqui nós temos a tomada do imobilizador, beleza? Os pinos da tomada, né? Por onde começa a contagem, ó, pino 1, 2. Você vê que o importante do esquema elétrico é que você não... Ele te mostra exatamente como é. Então, às vezes, a gente segue um padrão que a gente não conhece. Ó, aqui, o número 1 está na parte de baixo, começando da esquerda, né? Da esquerda para a direita, mais embaixo, não é em cima. No conector do imobilizador, a tomada 1 é em cima, 2 é embaixo, 3 em cima, 4 embaixo, 5 em cima, 6 embaixo. Então, a necessidade de um esquema elétrico ela é muito importante por conta disso, tá? Porque você consegue ter a informação precisa do funcionamento, tá? Então, aqui ele está dizendo para nós que o borne 6 do imobilizador, né, a tomada 6 do imobilizador, vai para o painel através do fio azul e amarelo. Então, quer dizer o quê? O fio de informação do imobilizador é o 6, né? O pino de informação do imobilizador que vai para o painel é o 6. Então, o que isso é importante para nós? Às vezes você está com problema de imobilizador, você não sabe se o circuito está legal, se não está, se a informação está saindo, se está chegando, né? Então é bom você fazer o teste de continuidade, o teste de ver se não tem nenhuma resistência, se tem algum problema. Se o carro tiver com problema no COD, imobilizador, você testou, né, a saúde do fio, a condição do fio. O fio está entrando no painel, está indo tudo certinho, beleza? Então você já sabe para onde ir, você já viu como testa, né? Então aqui o fio preto e verde, né, e preto e branco, né, no pino 4 e no pino 22, é o borne C7, nós vamos aprender todos esses bornes aí da chave de seta, né? Então é o fio da chave de seta para a direita e outro para a esquerda, tá? E o soquete inferior F28 do farol alto. Mais abaixo nós temos borne 16 do interruptor de acionamento do farol, né? São os fios que vêm do acionamento do farol. Nós vamos ver isso nas chaves de luz, né? Bem detalhado, da onde é que sai na tomada e para onde é que vai, né? O interruptor do desembaçador traseiro é o acionamento da luz, né? Da luz piloto, que vai fazer acender no painel quando você acionar o desembaçador traseiro. O pino 12, né? O pino 12, borne 1 do alternador, é aquele lá da lâmpada piloto, né? Que vai lá para o alternador, que vai fazer acender a luz da bateria quando nós viramos a chave. Dica importante também, tá, gente? Às vezes, se você tiver um problema nesse fio aqui do alternador, né? Deixa eu montar aqui um esquema para vocês verem aqui, só para vocês terem uma noção. Aqui é o alternador. Se eu tiver um problema nesse fio aqui no caminho, ele não funcionar, ou a lâmpada que fica no painel de instrumentos queimar, né? Vamos simular mais ou menos uma lâmpadazinha aqui, ó. Se essa lâmpada queimar, o positivo que vai por esse fio até o alternador para fazer excitação para o alternador começar a gerar, o alternador seu não gera. Então você pode ter um problema de carga de alternador, o alternador pode não estar carregando e às vezes o problema está no chicote ou na lâmpada que não acende no painel. Então quando você tiver um problema de carga no alternador, a primeira coisa que você tem que verificar é se essa lâmpada acende e se esse fio que vai até o D+, do alternador, ele tá ok, beleza? Então, no pino 28, nós temos branco e azul, né, que é o borne 2 do sensor de velocidade, tá? Aqui está a tomada do conector de velocidade, ele pega lá na caixa de marcha,
você vai ver que ele é um sensor de 3 pinos, né? Então, tem daqui para lá, pino 1, 2 e 3. Esse pino aqui é o pino de sinal, né? É o pino que vem aqui, ó, para o sinal. Quando nós formos estudar a respeito do sensor de velocidade, nós vamos ver qual pino é o positivo, qual pino é o negativo. E também vamos estudar como ele funciona aí, né, no carro. Como diagnosticar problema e tudo mais. Aqui é o fio de sinal. Então vamos lá. Seu carro de repente parou de marcar a velocidade. Você anda com o carro, o ponteiro aqui não sobe, não varia, ele não mexe, tá? Então você tem que verificar se o sinal do sensor de rotação está chegando no painel. Então você vai testar do pino 28 para o pino 2, né? Com auxílio de um multímetro. Eu recomendo uma lâmpada de alta potência para ver se não tem nenhuma resistência no circuito, para poder você estar testando aí a integridade do circuito, beleza? Então agora nós vamos ver aqui agora o esquema do interruptor de pressão de óleo, né? A gente chama cebolinha, né? Costuma chamar de cebolinha aí. Então como é que ela vai funcionar? Ela vai estar aterrada no bloco, né? Ela fica aterrada no bloco e aqui nós temos o sinal, né? Então, quando você gira o carro, né? Quando você vira a chave, ela aterrada, o positivo que o painel manda para a lâmpada, como ela está aterrada, ela está negativa, né? Então a lâmpada acende. Quando você funciona o carro, esse circuito vai abrir e aí não tem diferença de potencial, a lâmpada vai apagar, tá? Então, como esse aterramento aqui na cebolinha, no interruptor de óleo, você não vai encontrar um fio ligado à bateria, tá? Você vai encontrar somente um fio nela, que justamente é o que vai no pino 10 do painel de instrumentos, que é o fio que vai abrir e fechar, é o fio que vai dar o sinal, né? De que se existe pressão de óleo suficiente ou não, através do fechamento e da abertura desse interruptor de óleo, beleza? Então, agora a gente vai ver conector do interruptor do freio de mão. Aqui é onde ele fica localizado, né? Fica o conector, a tomada fica aqui bem debaixo aqui do freio de mão. Tá, vamos ver o esquema elétrico dele aqui agora no painel. Vou tirar essa folha aqui de baixo. Beleza, então vamos lá. Como é que vai ficar aqui o interruptor de estacionamento? Ele praticamente a mesma coisa, tá? O interruptor vai ficar aterrado, né? E um fio vai sair para esse fio de sinal aqui que vai pegar no pino 29 da tomada do painel de instrumentos. Mesma coisa é o interruptor do nível de óleo. Então, através desse esquema elétrico aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui onde fica, tá? Ele fica em cima do reservatório de óleo. Olha lá, o conector do interruptor do nível de fluido de óleo. Aqui existe uma boia, tá? Existe uma boiazinha aqui, um contato, né? Que ela vai dizer se o nível de óleo está alto ou se está baixo. Então, quando o nível de óleo está baixo, o contato ele abre. Quando o nível de óleo está em cima, o contato ele fecha, tá? Ele vai fechar o contato. E aí, ele vai dar informação aí em função de como ele está feito. Então, como eu tenho um negativo entrando, um interruptor, se o nível de óleo estiver baixo, ele vai fechar o contato aí, né? E vai mandar negativo. Ele vai mandar negativo nesse circuito e vai fazer a luz de freio de mão acender, né? Mesma coisa é aqui quando você puxa o freio de mão. Então, se você puxar o freio de mão, ele vai mandar um negativo, vai fechar o circuito vai vir aqui o negativo, vai entrar no painel. Entrou no painel, como o painel já está deixando essa lâmpada alimentada com o positivo, quando o negativo entrar no circuito, a lâmpada de freio de mão vai acender. Então, quando você tiver uma luz de freio de mão acesa, tá? Essa luz aqui, ó, essa luz aqui, tá? Quando você tiver uma luz de freio de mão acesa, é importante você verificar o quê? Verificar se o contato aqui tá ok, tá? Se o interruptor tá legal, primeira coisa. Segunda coisa, verificar o nível de óleo. Não sei se você tira essa tampinha aqui, verifica se o nível de óleo tá legal ou não. Às vezes a pessoa demora muito para poder trocar
esse óleo vira uma pasta e acaba prendendo a boia lá no fundo, né? E aí bota por cima, enfim, a gente já viu muita coisa nesse ramo automotivo que coloca a gente até meio escaldado, né? Então, conector de temperatura do motor, né? O conector do sensor de temperatura nesses motores aí, ele vai ter 4 pinos, né? 4 fios, então contando a partir do 1, então você vê que ele já é diferente a contagem novamente, ó. Então, ó, o 1 é aqui, o 2 é em cima, 3 embaixo, o 4 aqui, tá? E como é o esquema elétrico dele? O esquema elétrico dele de ligação para o painel vai ficar dessa forma. O pino 1 vai entrar na tomada 8, no pino 8 da tomada do painel. O pino 2 do sensor de temperatura vai entrar no pino 7 do painel, tá? E ao mesmo tempo também ele alimenta também aqui o sensor de nível de combustível, que também vai para o pino 5, tá? Vou mostrar para vocês a tomada aqui do conector da bomba de combustível. São 4 fios, tá? E aqui ele está dizendo que o pino 3 e 2 é o pino da boia, beleza? Então, se esse daqui é 1, 2 e 3 é boia. Então, esse daqui e esse daqui são da boia de combustível. Esses dois. O do meio, 1 e 4, são da bomba de combustível. Então, você verifica aqui que um fio que sai aqui do conector do sensor de temperatura, ele tem um nó, ele tem uma divisão aqui que ele também vai para o sensor de nível de combustível, tá? Então, de repente, aí, se você pode estar tendo um problema aí nessa ramificação do chicote aqui, e você pode estar afetando, né, tanto a marcação de temperatura quanto a marcação de combustível. Então, através do esquema elétrico, agora você sabe que existe ligação entre o sensor de temperatura do painel e o sensor de nível de combustível. Dessa forma, você consegue diagnosticar e identificar o problema, beleza? Então, gente, essa foi nossa primeira aula, tá? De elétrica e diagnóstico elétrico, né? Do Gol G4, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos estar colocando uma série de vídeos aí, bem didáticos e explicativos a respeito do carro, tá? E esse foi o nosso primeiro módulo do Conheça Seu Carro. Obrigado por assistir, valeu pela atenção, deixa um joinha, like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal aí para você ter mais dicas aí e acompanhar. Beleza? Deixa uma sugestão aí de qual carro você quer que a gente grave e a gente vai estar fazendo o possível aí para poder estar atendendo os pedidos. Valeu? Forte abraço!